Meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. Antes de nós aqui falarmos do tema, eu quero dizer que estou gravando o vídeo agora porque infelizmente não tive outra oportunidade de gravar, e neste momento que eu estou gravando tem um botequim aqui muito próximo que está com música, tem gente gritando, é um tanto de coisa, aquilo que eu sempre falo. E tem umas músicas aí, eu vou tentar fazer o vídeo assim mesmo, fica um fundo musical franciscado aí, mas deixa o pau quebrar. Mas eu acredito que vai dar para vocês ouvirem e entenderem o projeto e o propósito. Hoje o vídeo é: pastor tem que ser casado. O pastor tem que ser casado. Eu não quero entrar no mérito sobre o pastorado hoje em graça. Vamos tratar no sentido bíblico, tá? O pastor tem que ser casado. O sistema religioso, parte do sistema religioso é assim: dizem que pastor tem que ser casado. Se eles falassem que é melhor que seja casado, não, tem que ser casado. Se não for casado, não pode ser consagrado a pastor. Parte do sistema é assim, por onde eu passei também é assim, e por aí vai, meu irmão. Alguns, não, muito poucos, mas eu acredito que a maioria pensam assim: não, o presbítero, o bispo, o pastor, o apóstolo tem que ser casado. Hoje eu vou tratar, não é sobre a questão de pastor, sobre a questão de presbítero, não, é sobre a questão de interpretação da Bíblia. E um dia, um líder religioso falou comigo: não, tem que ser. Eu questionei, falei: mas como assim? É costume do ministério, eu vou entender. Agora falar que é bíblico, não. Aí não tem como. Eu falei: não, é bíblico. E ele me apresentou este versículo aqui, ó. Primeira a Timóteo capítulo 3, versículo 2, diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, e segue. Vocês sabem muito bem que segue, versículo 3, versículo 4, é assim. Você continua lendo sobre as características que tinha que ter o bispo. Beleza. E ele me apresentou isso aí. Aí eu vou te mostrar, irmãos, como que fica a questão da interpretação. Eles falam tanto de texto, contexto, hermenêutica, exegese, meu irmão. Tudo isso eles falam só para, como pode dizer assim, como um pano de fundo, como para demonstrar que eles é o cara, é os tais, é os bambambam, mas não sabe que do outro lado tem o popó. Este é o problema. Aí a gente vem com as criptograças. Então vamos focar aí, ó. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. O texto, o versículo não está falando que o bispo tinha que ser casado. O versículo está dizendo que, se for casado, que seja marido de uma mulher, que não pode ser de duas, de três, de quatro, porque o versículo está aqui, meu irmão, tratando sobre a questão da poligamia. Porque existia naquela época o homem, até na época de hoje em alguns países, homem casado com uma, com duas, com três, com 300, com 500 mulheres. É isso, meu irmão. Então, seja marido de uma. Não está falando assim, seja marido, ou seja, seja casado. Tem que ser casado com uma mulher. Tem que ser casado. Não, você é marido de uma mulher. Está dizendo aqui, está indo contra a poligamia. Que ele não seja casado com duas. O bispo que não seja casado com duas, com três, com quatro, com cinco, mas com uma. Se for casado, que seja casado com uma. É isso que o texto está dizendo. E eu provo no próprio contexto, no sentido, quer ver? Vou te falar. Paulo escreveu para Timóteo. Paulo era casado? Mas antes da conversão, para pertencer ao sinédrio, ele era casado. Provavelmente que ele era viúvo, e provavelmente que era, não sei, meu irmão, não estou falando de Paulo antes de ter um encontro com Cristo, não. Estou falando Paulo depois do caminho a Damasco lá, tá? Depois do caminho do Damasco lá, como diz o ditado. É o Paulo, apóstolo de Cristo. É o Paulo que eu estou falando, o Paulo, pregador. Paulo, é ele. Ele era casado? Não era. Se ele era viúvo, se era viova, que seja o que ele era, meu irmão, a Bíblia não diz. A Bíblia vai dizer que ele não era casado. Isso sim.
Agora falar isso aí, que não sei o que, isso aí é superstição, isso aí é especulações. Isso é especulação. Então, primeiro, Paulo não era casado. Como que ele vai falar um trem desse para Timóteo, se fosse do jeito que o sistema interpreta? Segunda coisa, Jesus era casado? Não, mas Jesus veio com uma missão aqui e não podia deixar esposa aqui, porque como é que ia fazer, e como é que ia ser, como é que não ia não ser, e que não, meu irmão, ele é um exemplo maior, ele era casado, ele não deixou mãe, ele não deixou irmãos, ele não deixou padrasto, ele não deixou família do mesmo jeito, ele deixou, e aí? Se fosse regra fundamental sendo Jesus o verdadeiro pastor, ele iria casar para deixar como exemplo. Mas independente disso, eu vou dizer que para essas igrejas, se Jesus fosse, se a história fosse narrada hoje, Jesus nascesse hoje, etc., Jesus já estaria com 30 anos, vamos imaginar assim, nasceu, já passou 30 anos, Jesus não poderia fazer parte dessas igrejas, não podia ser pastor dessas igrejas, não podia ser obreiro dessas igrejas, porque não era casado. Paulo também não podia. Olha que aberração, meu irmão. Vou mostrar um negócio aqui para vocês. Vamos ver aqui, enquanto as músicas ficam lá fora, não tem problema não. Vamos ver aqui. 1 aos Coríntios 7:1, Paulo fala assim: ora, quantas coisas que me escrevesse, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Aí o texto vai continuar, vai dizer que por causa da prostituição, por causa disso, por causa daquilo que o marido tem a mulher, etc. Mas seria bom você nem tocasse em mulher, seria bom, mas por causa das prostituição, é só você ler o contexto, vai dizer, então, cada um tem a sua mulher lá e etc e tal. Mas olha só, parece que a situação não é do jeito que eles falam, porque bom seria que se não, nem tocasse na mulher, mas é por causa da religião, é por causa do ministério, é por causa da doutrina que tem que ser casado? Não, por causa dos desejos da carne, tá bom? E vou encerrar te mostrando um negócio aqui, nos tempos bíblicos, olha aqui para você que chique, Mateus, capítulo 19, versículo, vamos ler o versículo 12, olha, eu vou te mostrar isso aqui e nós vamos terminar por aqui. Olha para você ver, nos tempos bíblicos existia pelo menos esses 3 tipos de eunucos, mas o que isso tem a ver com o tempo? Você vai ver, Jesus falando, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, recebam. Beleza. Agora, o tema é o seguinte, vou trazer para o tema, pastor tem que ser casado. Jesus está falando que há eunucos que nasceram assim, e eu conheço vários homens que nasceram sem aptidão para casamento, não são homossexuais nem nada disso, mas nasceram sem aptidão para o casamento, para ter mulher, essas coisas assim. Então esses homens que são eunucos, se tiver um chamado, vou usar esse termo, vou usar os termos do sistema religioso, um chamado para ser pastor, não pode, ele é eunuco, aí tem que forçar ele a casar, mesmo ele não ter aptidão para ele ser pastor, como que fica isso? A segunda aí falou que eunucos foram castrados, aí você já sabe a questão dos reis, dos funcionários lá, daqueles negócios todos, não vou entrar nesse mérito, tá bom. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus, ao contrário do que a religião fala. O texto não fala que há homens eunucos, ou um homem que casou-se por causa do reino de Deus, no sentido para exercer um ministério, para servir por causa de Deus, por causa do reino. Não, ao contrário, por causa do reino dos céus. Há eunucos que castraram a si mesmos, ou seja, tomaram uma decisão de não se casar por causa do reino dos céus. Hoje quem trabalha nessa questão, os padres, alguns padres, né? Aí eles, não casamos por causa, aí usa esse texto, beleza. Mas só para você entender como que a doutrina é falaciosa. É falácia, meu irmão. O pastor tem que ser casado. Rapaz, você casa, deixa de casar se você quiser. Não deixa as sinagogas mandar na sua vida. Primeira coisa, só de você fazer parte da sinagoga já está errado. Dessas ditas igrejas.
está muito errado, está fora do caminho, está fora da direção, não está no caminho vivo que é Cristo, como Hebreus fala lá. Mas ainda mais com essas doutrinas que tem que casar, pelas barbas dos profetas, meu irmão, da minha vida cuido eu, é Deus e eu que decido se casa, se deixa casar, se agora, pelo amor de Deus, o homem mandar não, você tem que casar, você não pode usar barba, não pode usar bigode, e você tem que ser assim, tem que ser assado. Meu querido, viva Cristo, é o conselho que eu te dou aqui, eu estou te dando um conselho, viva Cristo na sua vida, receba o Evangelho e viva Cristo, saia da sinagoga, porque lá é doutrinas de homens. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo. Fui!